Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com um de nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Israel quer expulsar palestinos para anexar Gaza. Matéria de Luiz Falcão, do Comitê Central do PCR, diretor de redação do Jornal A Verdade. Em 5 meses, o exército de Israel lançou mais de 45 mil bombas, o equivalente a 65 mil toneladas de explosivos sobre 2,3 milhões de palestinos que vivem na faixa de Gaza, região com 41 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. De acordo com especialistas ouvidos pela agência Prensa Latina, essa quantidade de explosivos é quase a mesma das 2 bombas nucleares lançadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945. Em um único dia, 10 de março, na véspera do Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos, Israel realizou 60 bombardeios noturnos sobre as tendas dos deslocados da cidade de Rafa, sul de Gaza, matando 85 pessoas. No total, 32 mil palestinos já foram mortos e mais de 70 mil estão mutilados e feridos. Essa barbárie está retratada nas imagens de crateras, na destruição de prédios, hospitais, escolas e até instalações da ONU. De fato, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, calculou que 80% de toda a infraestrutura civil de Gaza foi destruída, e o jornal britânico The Guardian divulgou no dia 4 de março que apenas no raio de 10 quilômetros contabilizou mais de 1.000 crateras. Vale salientar que a maior parte dos bombardeios são em áreas civis, pois mais da metade das bombas lançadas por Israel não são guiadas, o que significa que tem pouca precisão e produz uma destruição massiva. Esse horror promovido por Israel foi denunciado por Volker Turk, alto comissário do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, onde ele diz o seguinte: pelo menos 17 mil crianças ficaram órfãs ou foram separadas das suas famílias e muitas outras carregarão cicatrizes do trauma físico ou emocional por toda a vida. Há dezenas de milhares de pessoas desaparecidas, muitas delas supostamente enterradas sob os escombros de suas casas. Isso é uma carnificina. Matéria publicada no UOL no dia 29 de fevereiro de 2024. 2 milhões ameaçados de morrer de fome, controlando mais de 2/3 do território e realizando ataques diários. Israel tem impedido o fornecimento de medicamentos, de combustível e entrada de alimentos em Gaza. Sem a comida, a ONU alertou que mais de 2 milhões de pessoas estão ameaçadas de morrer de fome. Exames realizados por agências da ONU comprovam que 1 em cada 6 crianças com menos de 2 anos estava gravemente desnutrida. Apenas nos últimos dias, o Ministério da Saúde de Gaza comunicou a morte de 18 crianças em decorrência da desnutrição. No momento, nem leite ou qualquer fórmula para garantir o alimento às crianças recém-nascidas é encontrado em Gaza, o que leva os bebês a rapidamente ficarem desidratados e desnutridos. A médica Samia Abdel Jalil, que trabalha na unidade de terapia intensiva do Hospital Kamal Adwan, um dos poucos que ainda estão de pé, relatou em entrevista à Gaza Lifeline a morte de uma menina no hospital com poucos dias de diferença da irmã mais velha. Ela morreu sem receber sua pequena dose de leite. Tivemos dificuldade de conseguir leite para todo o departamento. Outro caso relatado foi o de Salah Samara, um bebê de 4 meses que, desidratado, sofre com retenção urinária e doença renal. Sua mãe chorou ao falar do filho à imprensa. Meu coração sofre muito por causa do que está acontecendo com ele.
É muito difícil você ver o seu filho chorando todos os dias por não conseguir urinar e os médicos não serem capazes de ajudá-lo. Ele tem direito de receber tratamento. É uma criança no início da vida. Já o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, informou que 9 em cada 10 crianças menores de 5 anos adoeceram nas últimas semanas. E caso a guerra continue, o número de crianças morrendo de fome ou por falta de medicamentos será desesperador. Matéria publicada na BBC no dia 7 de março de 2024. Não bastasse, 17 mil dos mortos civis pelas armas israelenses são crianças. Portanto, além de um genocídio, Israel promove na Palestina um verdadeiro infanticídio. A falta de comida e de medicamentos em Gaza levou vários países a jogarem cargas com alimentos por aviões. Assim, durante o dia, os palestinos veem no céu paraquedas abrirem com cargas de alimentos. Quando a noite chega, é hora de procurar um abrigo, pois os aviões de Israel vão despejar centenas de bombas. Os Estados Unidos da América são o maior exemplo dessa hipocrisia. No dia 1º de março, enviou aviões para lançar kits de água e comida, porém desde outubro já entregou mais de 5.400 bombas MK-84 a Israel. Daí a indignação dos palestinos com a falsidade de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, como expressou Hassan Masha, um refugiado da cidade de Rafah. Todas essas armas estadunidenses estão matando os nossos filhos. Não necessitamos da ajuda deles. Necessitamos que deixem de nos matar. Matéria publicada no La Jornada, no dia 8 de março de 2024. As mentiras de Israel para anexar Gaza. Para enganar a humanidade, o ditador Benjamin Netanyahu diz que a guerra contra o povo palestino é para exterminar o Hamas e libertar 130 reféns. Os grandes meios de comunicação da burguesia exibem suas reportagens na TV tentando esconder as atrocidades de Israel e repetindo incansavelmente que o Hamas é um grupo terrorista que matou 1.130 civis. Já Israel, que invadiu Gaza com tanques e escavadeiras, despejou 45 mil bombas e assassinou 32 mil palestinos, essa imprensa diz que age em legítima defesa. Lembram a perseguição de Hitler aos judeus e o êxodo no Egito. Ora, o Holocausto não pode ser licença para exterminar um povo e roubar as suas terras. E mais, se o Hamas detém injustamente 130 israelenses, Israel, com base no que chama de detenção administrativa, tem 7 mil palestinos em suas prisões. Nenhuma mentira se sustenta de pé. O insuspeito jornal norte-americano The New York Times, em 1º de dezembro de 2023, informou que as autoridades israelenses sabiam que o Hamas realizaria um ataque a Israel, mas preferiram esconder a informação da opinião pública e não fazer qualquer ação preventiva. Entretanto, 10 dias após o ataque do Hamas, Israel começou a pôr em prática uma operação de limpeza étnica em Gaza, baseada no relatório Plano de Reassentamento e Reabilitação Final de toda a população de Gaza no Egito. Aspectos econômicos. Esse relatório, escrito em hebraico e elaborado pelo Instituto de Segurança Nacional e Estratégia Sionista, foi coordenado pelo Ministério da Inteligência israelense e veio a público pela primeira vez em 17 de outubro. O plano de reassentamento e reabilitação final, como o próprio nome indica, tem como objetivo forçar o êxodo dos palestinos para o Egito e estabelece 3 etapas: transferir, expulsar e reassentar. Etapas essas que estão em total correspondência com as ações implementadas pelo governo de Israel na guerra contra o povo palestino. A primeira etapa é a transferência forçada de toda a população do norte de Gaza para o extremo sul em 2 fases. Evacuação de 1 milhão de civis da região norte de Gaza para Khan Yunis, no sul. Em seguida, a transferência forçada de todos os palestinos que estavam em Khan Yunis para o extremo sul da cidade de Rafah. No momento, mais de 2,3 milhões de palestinos estão vivendo em cidades tendas, que os jornalistas que lá estiveram chamam de abismo humanitário. Ambas transferências já foram realizadas debaixo de bombardeios diários e avanços dos tanques israelenses.
A segunda etapa do plano é a expulsão dos palestinos de Gaza para o Egito. Essa segunda etapa já começou, com os bombardeios no dia 10 de março sobre as cidades tendas, localizadas em Rafah, cidade que faz fronteira com o Egito. No dia 15 de março, Netanyahu aprovou o plano do exército de Israel para continuar com os bombardeios, invadir Rafah e manteve a proibição de qualquer ajuda humanitária aos palestinos de forma a matá-los de fome e sede. Com o nome de Corredor Humanitário, o plano estabelece que a transferência forçada de 3 milhões de palestinos para o Egito será feita sob a supervisão da ONU, a mesma que Israel de ser um órgão a serviço do terrorismo. A terceira e última etapa do plano é a construção de cidades satélites numa zona estéril, localizada no norte do Egito. Esse moderno campo de concentração seria cercado por um gigantesco muro para impedir que os palestinos retornem à sua pátria. Essa etapa seria financiada pelos Estados Unidos, Canadá, Israel e União Europeia. Sem nenhum palestino na faixa de Gaza e com as forças de defesa de Israel dominando inteiramente a região, Gaza seria anexada ao Estado de Israel e ampliaria mais uma vez as suas fronteiras. Pois bem, em 31 de outubro, o gabinete do primeiro-ministro Netanyahu, o carniceiro de Gaza, reconheceu que o relatório foi elaborado por um ministério do seu governo e que prevê a transferência de milhões de habitantes de Gaza. Ora, se 2,3 milhões de palestinos serão transferidos de Gaza, para onde irão? Para Israel? Para o Egito? Serão exterminados? De fato, até 2023, existiam 700 mil colonos israelenses vivendo em mais de 300 assentamentos no território palestino da Cisjordânia. Em 2024, o governo de Israel aprovou a construção de 18.515 novas unidades habitacionais para os novos colonos em terras roubadas dos palestinos, como comemorou o ministro das Finanças Bezalel Smotrich no Twitter. Continuaremos a construir o país. 18.515 aprovações neste ano. Matéria da CNN do dia 6 de março de 2024. Em entrevista ao jornal O Globo, Francesca Albanese, a relatora especial da ONU para Direitos Humanos nos territórios palestinos ocupados, denunciou assim o que está ocorrendo na faixa de Gaza. Abre aspas. Agora os palestinos não têm nenhum lugar para onde ir, porque Israel não permite que eles voltem para o norte, para suas casas. Por que elas têm que ser empurradas para a fronteira de Rafah? Está muito claro que Israel está empurrando os palestinos cada vez mais para o sul, para que eles possam se tornar refugiados no Egito. A história dos palestinos é de um povo deslocado à força desde 1947, mas o fato de isso acontecer em 2023, sob a vigilância de todos, é o que é chocante. Matéria publicada no Globo no dia 10 de dezembro de 2023. A Palestina derrotará a tirania. Mas se enganam os que pensam que a selvageria de Israel contra o povo palestino terá êxito ou ficará impune. Embora haja uma enorme desproporção de forças, o avanço do exército de Israel por terra tem encontrado dura resistência dos palestinos. Em Tel Aviv e em várias cidades israelenses, milhares de pessoas têm ido às ruas exigir o fim do massacre, a retirada das tropas de Gaza e a libertação dos reféns. Na manifestação do dia 2 de março, além das bandeiras do país, os manifestantes carregavam faixas com a frase "Acordo é a única solução. Judeus e árabes se recusam a ser inimigos" e gritavam "Eleições já" e "Que vergonha para o governo". Até agora, cerca de 50 nações se manifestaram contra o plano de Israel de anexar Gaza e expulsar os palestinos de suas terras. Também a Corte Internacional de Justiça, CIJ, e a Corte de Haia vêm realizando há 2 meses audiências para apurar a denúncia feita pelo governo da África do Sul e apoiada por vários países como Turquia, Brasil, Colômbia, Paquistão e a Liga Árabe,
de que Israel está descumprindo a Convenção Internacional contra o Genocídio e planeja colonizar as terras palestinas. Mas isso não é tudo. Os covardes e criminosos bombardeios e a invasão de Gaza pelas tropas de Israel, junto com o assassinato de mais de 32 mil pessoas, em particular de 17 mil crianças, são mais uma comprovação de que o desenvolvimento do capitalismo e da economia mundial pelos monopólios e pelo capital financeiro não acabou com as guerras nem tornou o mundo menos violento. Tampouco pôs fim ao colonialismo, à opressão e à escravidão de povos e nações. Muito pelo contrário, o que Israel realiza na Palestina é o que a França, o Reino Unido, a Espanha, Portugal, os Estados Unidos, o Japão, a China e a Rússia promoveram e implementaram em África, na América Latina e na Ásia. Reprimir violentamente um povo para depois escravizá-lo e saquear as suas riquezas. A guerra na Ucrânia, a invasão do Afeganistão, do Iraque e agora a matança do povo palestino revelam que o objetivo dos países imperialistas continua sendo de estabelecer governos títeres e fantoches nos países menos desenvolvidos para que as grandes companhias capitalistas obtenham lucros extraordinários à custa do sangue de inocentes. Assim como Hitler, os assassinos do povo palestino pensam que é possível exterminar um povo e destruir uma nação, o mesmo que a Alemanha nazista achou que faria com a União Soviética. Não perdem por esperar. A violência que hoje cai sobre o povo palestino, a fome que mata crianças, as toneladas de bomba despejadas diariamente, tudo isso são adubo de novas intifadas do povo palestino e de um amanhã sem opressão e exploração da burguesia israelense mundial. Você ouviu uma matéria do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade e os movimentos que constroem o nosso jornal através do nosso Apoia-se. É apoia.se/movesociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.